Hoje eu vou continuar na série que eu tenho pregado às terças-feiras, e essa série que eu tenho pregado sobre os 10 mandamentos, né? Sobre os 10 mandamentos. E hoje, na verdade, eu vou falar sobre o segundo mandamento. É a terceira mensagem que eu prego nesse tema aqui, porque na verdade a primeira semana eu dei uma introdução. Eu acredito que tenha sido importante, porque muitas vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus e para alguns temas como 10 mandamentos e leis, a gente olha com uma perspectiva errada. A gente olha já pensando, puxa, mais 10 mandamentos, puxa, mais leis, mais regras. A gente não está mais nesse tempo de regras, e a gente não quer esse tipo de coisas para as nossas vidas. E muitas vezes a gente olha com olhos errados, pensando que nós servimos a esse Deus que é mau, nós servimos a esse Deus que é um Deus legalista, nós servimos a esse Deus que é um Deus que quer nos privar de vivermos uma vida com prazeres, né? Nós pensamos muitas vezes que, puxa, Deus não quer que eu me divirta nessa vida, Ele quer me tirar as coisas boas da vida, e não é nada disso. Na verdade, os mandamentos, as leis, na verdade a palavra de Deus, toda a Bíblia, na verdade, é um manual, na verdade é uma carta de amor que Deus escreve a seus filhos, né? Ele usa a vida de homens, inspira a vida de homens para escreverem a palavra de Deus, a Bíblia, né? E é uma carta de amor de um pai que ama os seus filhos, né? De um pai que deseja e tem o melhor para os seus filhos. Então, quando a gente fala de 10 mandamentos, quando a gente fala das leis do Senhor, nós estamos falando de um pai que ama os seus filhos, e porque Ele ama os seus filhos, Ele está dizendo, olha, não façam algumas coisas, façam outras coisas, porque tem coisas na vida que se vocês fizerem, vocês vão sofrer. Tem caminhos que se vocês andarem, estes caminhos vão trazer choro, vão trazer lágrimas, vão trazer sofrimentos. E não tem um pai que deseja ver o filho chorando, não tem um pai que deseja ver um filho sofrendo. Todo pai, toda mãe quer o melhor para os filhos, né? E não é diferente com Deus. Então, na verdade, os 10 mandamentos é sobre isso. O primeiro mandamento nós falamos a semana passada, né? Não terás outros deuses além de mim, né? E o título que eu dei na semana passada foi Os Deuses que Servimos. Nossa, Gui, mas nós não servimos a deuses nenhum, eu sirvo apenas ao Deus da Bíblia. E muitas vezes nós pensamos exatamente isso, mas como nós falamos semana passada, tudo aquilo que tem os nossos corações acaba se tornando um Deus nas nossas vidas, né? E muitas vezes a gente não pensa assim, a gente pensa que um Deus é só aquilo que a gente vai se prostrar diante daquilo, e não, eu não sirvo a muitos deuses, eu sirvo só a um Deus. Será que você serve só a um Deus? Porque aquilo que tem o meu coração e aquilo que tem o seu coração se torna um Deus e um ídolo na minha vida e na sua vida, né? E hoje eu quero falar no segundo mandamento, que é não farás imagem, né, de escultura. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, os versículos 4 e 5, eu vou ler com vocês, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos neste lugar nesta noite. Eu oro para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu peço que o Senhor venha agir com liberdade neste lugar, venha nos ensinar, venha trazer revelação da Tua palavra, Pai. Nós não queremos sair deste lugar da maneira que nós entramos, nós queremos ser ensinados, nós queremos ter as nossas vidas impactadas, nós queremos ter os nossos corações moldados, mudados pelo Senhor, Pai. Nós abrimos as nossas vidas para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Pai. Usa a minha vida como boca do Senhor neste lugar, para que tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado aqui sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podemos aplaudir a Deus pela palavra de Deus, maravilhosa. Amém. Bom,
Aqui, olha só, Deus está falando, Deus entrega estes 10 mandamentos a Moisés e, na verdade, Deus está entregando a Moisés para que Moisés entregasse a um povo. Esse povo era o povo de Israel, esse povo era o povo da promessa, esse povo era o povo de Deus. E qual que era a realidade, qual que era o contexto desse povo? Esse povo tinha vindo do sofrimento, esse povo tinha vindo do cativeiro, esse povo tinha vindo lá do Egito, esse povo estava sob o domínio de Faraó e tinha passado muito tempo sofrendo, e não só isso, mas estavam lá no Egito, onde era muito comum tudo isso aqui que nós estamos falando. Então, falando sobre deuses, falando sobre imagens, naquele contexto, naquela época, era algo extremamente normal, extremamente comum. No Egito, eles tinham muitos deuses, no Egito eles faziam imagens de tudo quanto é coisa para se prostrar e para adorar a muitos deuses. Então, quando Deus está falando com aquelas pessoas, eles estão entendendo muito bem, porque é o contexto, a realidade que eles viviam ali, né? Eles haviam saído lá do Egito e estavam agora indo rumo à terra prometida, e Deus tinha muitas coisas maravilhosas preparadas para aquele povo, e Deus, na verdade, os 10 mandamentos são instruções. Na verdade, 10 mandamentos, Deus está falando com aquelas pessoas e dizendo: olha, eu tenho aqui algumas coisas que eu quero falar com vocês, eu tenho essa carta de amor que eu quero entregar para vocês, porque eu amo muito vocês, e eu quero que vocês vivam o melhor. Vocês já sofreram demais, vocês já choraram demais, vocês já viveram um tempo difícil demais, sabe, é tempo de viver coisa boa, é tempo de avançar, é tempo de conquistar a terra prometida, é tempo de viver um novo tempo na vida de vocês. E os 10 mandamentos é sobre isso, né? E então Deus começa a falar, e Ele fala sobre os 10 mandamentos, e aqui hoje nós vamos falar sobre: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Então vai falar sobre imagem de escultura. Não façam imagem para vocês. A primeira semana a gente falou sobre outros deuses, e hoje a gente está falando sobre imagens. O que é que será que Deus estava querendo falar com aquelas pessoas? E o que significava isso aqui? Por que é que Deus está trazendo essa instrução para que as pessoas não adorassem outras imagens, né? Eu estava pensando sobre isso aqui e refletindo sobre isso ontem, hoje, e eu fiquei pensando numa coisa. Eu fiquei pensando que, imagina só, olha só, eu sou casado, em julho agora fez 10 anos que eu sou casado com minha esposa Natália, e eu fiquei pensando: já pensou se um dia eu pego, por exemplo, a carteira da Natália, e eu abro a carteira da Natália, e aí eu vejo que tem uma foto dentro da carteira da Natália, e eu vou puxar a foto, e eu penso: puxa, ela deve ter uma foto minha na carteira dela, que legal, ela me ama tanto, essa mulher, que ela tem até uma foto minha para ela me ficar olhando todo dia para mim lá. E aí quando eu puxo a foto na carteira dela, é a foto de um outro cara, e o homem é bonito, e eu olho aquilo e falo: mas que é esse cara aqui? E aí eu vou perguntar para a Natália, eu vou lá para ela e falo assim: viu, que é isso aqui? Quem que é esse cara aqui? Que é essa foto aqui que está na sua carteira? Ela fala: não, e esse aqui é um amigo meu, porque assim, tem momentos na vida que eu fico triste, chateado, eu preciso de alguém para confidenciar, conversar, então eu ligo para ele, a gente conversa, ele acalma o meu coração, às vezes eu preciso de alguém para bater um papo. Como é que você acha que eu me sentiria? Você acha que eu me sentiria bem? Você acha que eu falaria: não, ótimo, olha, que bom que você tem esse amigo, esse confidente seu aí, e vice-versa, se acontecesse comigo também, ela teria todos os motivos para não ficar nem um pingo feliz com uma coisa assim. E na verdade, o que está acontecendo aqui, quando Deus está falando com aquelas pessoas, é como se fosse isso aqui. O que Deus está dizendo para aquele povo: olha, não coloca uma foto de alguém, de uma outra pessoa na sua carteira. Deus está dizendo: olha, não precisa colocar uma foto de um outro amor seu na carteira, sabe? Porque o que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, eu quero ser o amor de vocês, eu quero ser tudo na vida de vocês, vocês não precisam de uma outra pessoa para completar a vida de vocês, vocês não precisam de uma outra coisa para completar a vida de vocês, vocês não precisam de tentar buscar, encontrar em algum outro lugar alguma coisa,
vocês não precisam buscar em algum lugar ou alguma pessoa, em algum objeto, uma paz ou esperança ou qualquer outra coisa, sabe? Porque tudo que vocês precisam, na verdade, vocês podem encontrar em mim. Vocês não precisam disso. Na verdade, o que Deus estava falando era exatamente isso aqui. Você não precisa. A foto da sua carteira pode ser só a minha, porque eu quero ter esse tipo de relacionamento e esse nível de relacionamento com você. Eu não quero dividir você com ninguém. Eu não quero que você se relacione comigo e se relacione com outros também. Eu quero um relacionamento fiel entre eu e você. Sabe por quê? Porque Deus, olha só, Deus, Ele me comprou. Você sabia disso? Deus, Ele te comprou por um alto preço. Deus, Ele enviou o único filho dele. Lá em João 3,16 diz assim: Deus enviou o único filho dele para morrer numa cruz por mim e por você. Ele pagou um preço pelas nossas vidas, porque Ele nos amou. Lá em João diz assim que, porque Ele nos amou, foi por amor que Ele enviou o único filho dele para morrer numa cruz por mim e por você. Então, porque Ele nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, não precisa, eu sou um Deus que sou fiel, eu vou estar com você em todos os momentos. Não vai ter um momento na sua vida que eu vou te desamparar, eu nunca vou virar as costas para você. Não vai ter um momento que você vai virar para mim e me procurar e me buscar, e eu não vou estar lá, e você vai precisar buscar em uma outra pessoa, em alguma coisa, e você não vai me encontrar. Não, em todos os momentos, sempre que você precisar, eu sou fiel, eu vou estar com você. Pode ficar tranquilo, não precisa colocar outra fotografia na tua carteira. É o que Deus estava dizendo. Enquanto muitas vezes a gente pensa: nossa, mas que Deus legalista, Deus não quer dividir com ninguém. Na verdade, Deus é uma carta de amor, e Deus está falando sobre amor aqui. Deus está revelando o seu amor. Deus está dizendo: olha, eu quero ser tudo na vida de vocês, eu quero completar vocês, eu posso fazer isso, eu posso completar o coração de vocês, eu posso ser a paz que vocês precisam, eu posso ser a alegria que vocês precisam. Muitas pessoas, elas não conseguem ter essa experiência porque elas não se entregam por completo a Deus. Elas vêm à igreja, até elas vêm a um lugar como este, elas adoram, elas cantam, elas sentem até uma paz, mas elas não se entregam por completo, e Deus não consegue preencher o coração desta pessoa da forma que Ele deseja preencher. É dividido, e Deus está dizendo para mim e para você: você não precisa colocar outras fotografias, porque eu quero ser tudo no teu coração, eu quero completar o teu coração. Saiba de uma coisa: se nós temos Deus, é o que eu tenho falado aqui, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos um amigo fiel, nós temos um amigo presente, nós temos um amigo que não nos desampara, nós temos um amigo que não nos abandona. Pessoas vêm e vão, situações, momentos bons e ruins nas nossas vidas vêm e vão, mas Deus sempre está lá. Deus sempre está lá comigo e com você, independente, nos vales, no topo da montanha, nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos de lágrimas, nos momentos onde nós estamos conquistando coisas nessa vida. Deus sempre está lá comigo e com você, me sustentando, te sustentando, de mãos dadas ao nosso lado. É sobre isso que Deus está falando. Na verdade, eu vejo que Deus, o que Ele está falando aqui é sobre amor. Isso aqui que Ele está falando sobre, não tenha outras imagens. Enquanto a gente está pensando: Deus, Ele está sendo egoísta, eu estou entendendo que Deus está falando sobre amor. Ele está falando: eu amo vocês tanto que vocês não precisam de mais nada, porque o meu amor por vocês é diferente do que vocês imaginam. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que nós não conhecemos o verdadeiro amor. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que é amor. A gente olha e a gente assiste um filme romântico, a gente pensa: isso é o amor. A gente aprende amor na novela. A gente olha, assiste a novela e fala: isso aqui é amor. Mas na verdade não, a gente muitas vezes não sabe o que é o amor. A gente pensa que amor é a paixão, a gente pensa que amor é um sentimento apenas, e na verdade não. Aqui Deus está revelando o seu amor, sabe por quê? O amor verdadeiro, na verdade, não está ligado com estas coisas que a gente imagina. É claro, no amor existe sentimento, mas o amor não é só sentimento. Deus revela o seu amor por nós, e está lá em João 3,16, que vai dizer assim: mas Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito,
Então quer dizer, ele amou o mundo de tal maneira que porque ele amou, o que ele fez? Ele entregou o seu filho. Agora me diga uma coisa, você acha que Deus estava super feliz e empolgado? Vou entregar meu filho, hein? Bacana, o filho vai morrer, estou feliz, hein? Que pai que fica feliz em ver o filho morrendo? Mas ele faz isso, além, não preso nos sentimentos apenas, mas é uma decisão que ele toma, porque amor tem muito mais a ver com decisão do que com sentimento. Ele toma uma decisão, tanto que Jesus, olha só, Jesus, ele toma uma decisão também de se entregar por mim, por você, tanto que quando ele está lá no Getsemane, ele faz uma oração e ele olha para o Pai, ele olha para Deus e ele diz, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está falando, na verdade, o seguinte, olha, se for possível não morrer naquela cruz, me deixa não morrer não. Aí ele diz o seguinte, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Por que é que Jesus fez? Ele fez por amor. Você acha que Jesus estava se sentindo feliz naquele momento? A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, a Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele estava agoniado, ele estava ali aflito, ele estava ali sofrendo, não tem a ver com sentimentos, mas ele fez porque ele amou, era uma decisão. E na verdade aqui, Deus está falando sobre amor, sobre esta entrega, só que o problema é que muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe o que é amor. Amor é essa coisinha bonitinha, a gente pensa, borboleta no estômago. E por isso que a gente não consegue compreender quando a gente fala, Deus falando para nós, olha, você não precisa ter outro Deus, você não precisa ter outra imagem, você não precisa de outras coisas, porque eu te amo. E aí a gente não consegue ter dimensão disso, porque a gente não sabe o que é amor. A gente pensa, mas tudo bem, a gente pensa, Deus me ama e eu amo também, a gente pensa que Deus nos ama como a gente ama, mas olha só, o amor de Deus é diferente, o amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus não está ligado a sentimentos apenas. Deus, ele sacrificou, Deus, ele entregou o melhor dele, Deus entregou o único filho, porque ele me amou e ele te amou. Deixa eu te dizer uma coisa, isso, sabe o que deve causar em mim e em você, quando Deus fala para mim, não faça isso, não faça aquilo, não tenha isso, não adore um Deus, não tenha imagem, eu devo olhar, sabe como? Olha, tem um pai que me ama tanto, e o amor de Deus não é esse amor que você está pensando do filme ou da novela. Esse amor é um amor que entrega o seu próprio filho. Que pai que entregaria um filho, que mãe que entregaria um filho? Ele ama de verdade, ele me amou de verdade, ele te amou de verdade, ele nos ama de uma maneira que a gente não consegue imaginar. É com estes olhos que eu tenho que olhar e falar assim, puxa, esse Deus que me ama, esse Deus que se entregou por mim, esse Deus que se entrega, que entregou o seu único filho por mim, está dizendo para mim, olha, não faça isso, e não é porque eu não quero que você faça apenas, mas ele está dizendo, olha, não faça porque eu quero ser tudo na tua vida. Você precisa de proteção, eu sou proteção na tua vida. Você precisa de paz, eu sou a paz que você precisa. Você precisa de alegria, eu quero ser a alegria que você precisa. Você precisa de consolo, você não precisa ter uma fotografia e ligar para uma outra pessoa procurando consolo, porque eu quero ser o consolo que você precisa. O que Deus está dizendo aqui, olha, tudo que vocês precisam, vocês podem encontrar em mim, vocês não precisam de outras coisas. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É com esse tipo de amor que Deus me ama, é com esse tipo de amor que Deus te ama. Esse Deus que está dizendo para mim, não faça, não tenha, é com esse tipo de amor que Ele me ama, é com esse tipo de amor que Ele te ama. Entenda, se Ele está falando algo para mim, se Ele está falando algo para você, é porque Ele tem o melhor para mim, é porque Ele tem o melhor para você. As pessoas vivem desesperadas buscando uma saída. As pessoas vivem desesperadas buscando encontrar em algum lugar, em alguma coisa, um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria, um pouquinho,
de consolo. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão ansiosas, e nós estamos em todos os lugares tentando buscar em coisas, em pessoas, em tantas coisas, um pouquinho de paz, um pouquinho de alívio, né? E nesse momento difícil, é pandemia e tantas coisas ruins acontecendo, e as pessoas precisam de um pouquinho de alívio, né? Um remédio vai trazer um pouquinho de alívio, um médico vai trazer. Eu não sou contra, eu não estou dizendo que você não deve ir no médico se você precisa, mas assim, nós buscamos em coisas, porque a gente precisa do alívio, do descanso, do apoio, da ajuda em coisas, pessoas. E Deus, Ele estava dizendo, não, você não precisa de fotografias na sua carteira, só coloca a minha, porque tudo que você precisa, você encontra em mim. Eu quero ser o único Deus na sua vida, e você ser completo em mim. Será que Deus dizendo isso, Ele não estaria dizendo, olha, eu estou comprometido com você? Será que Deus dizendo, você não precisa disso, será que Ele não, será que se nós invertêssemos, será que Ele não está dizendo para mim e para você, olha, eu me comprometo com você, eu estou assumindo um compromisso com você. Se Ele está dizendo, você não precisa, então no momento que eu precisar, eu posso correr para Ele e falar assim, eu estou precisando de algo. Se você me disse que eu não preciso ir lá, então me ajuda aqui. Então, na verdade, quando Ele está dizendo isso, Ele está se comprometendo comigo e com você, e dizendo, eu vou ser, pode vir, pode me procurar, pode me buscar, pode vir, porque você vai ver que você vai encontrar refúgio, você vai encontrar consolo, você vai encontrar paz, você vai encontrar alegria, você vai encontrar o que você precisa em mim. Olha só que coisa interessante, na Bíblia a gente vê que a igreja, ela é colocada como, a igreja e Cristo, tem textos que compara como num relacionamento mesmo, de marido e mulher. Por exemplo, Efésios 5, 24 e 25 diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então olha só, num relacionamento a gente estava falando de amor, de marido e de mulher, e Deus coloca Cristo, a igreja, nesse mesmo patamar de amor, de relacionamento, de entrega, de fidelidade, de amizade. Coloca nesse nível aqui e está dizendo, olha, é esse tipo de relacionamento, de intimidade, de amizade, que eu quero ter com vocês, é com esses olhos, eu quero ser o amor de vocês, eu quero me relacionar com vocês. Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus de longe, a gente pensa que Deus é um Deus distante, a gente pensa que Deus é um Deus frio, a gente pensa que Deus é um Deus que está tão longe, não, Gui, é um Deus da Bíblia, e Ele está colocando o marido e a esposa, Ele está dizendo, assim como Cristo é para a igreja, o marido deve ser para a esposa. Nós somos, a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia vai falar que nós somos a noiva de Cristo. Como é que Deus coloca nesse romantismo? Por que é que Deus coloca dessa forma? Por que é que Deus desenha desse jeito? Justamente porque é para ser assim, porque Ele nos ama de tal maneira, Ele é apaixonado por mim e por você, Ele é apaixonado por mim e por você, Ele nos ama tanto que Ele se entregou. Quem é que faria o que Ele fez por mim e por você? E Ele tem, assim como num relacionamento, quando um casal vai lá e se casa e eles firmam uma aliança, e a aliança diante de Deus ela é inquebrável, Deus também tem uma aliança comigo e com você. Deus tem uma aliança, Deus firma uma aliança comigo e com você. E isso para mim é muito bom saber disso. O Deus que governa, o Deus que é o Rei dos Reis, o Deus que é o Senhor dos Senhores, o Deus que é o médico dos médicos, o Deus que está sentado no seu trono, o Deus que controla todas as coisas, Ele tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança. Eu não sei você, mas isso acalma o meu coração. Sabe por quê? As coisas podem acontecer, os problemas podem vir, a economia pode estar, a pandemia pode vir, mas eu sei de uma coisa, eu tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma aliança, Ele firmou uma aliança comigo e com você, então eu posso descansar o meu coração. Por quê? Porque eu sei que Ele se importa comigo, eu sei que Ele tem uma aliança comigo e com você também.
O apóstolo João, no final da sua vida, escreve aos cristãos, e ele vai dizer o seguinte, 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Adorem os ídolos. Agora, o que a gente está falando sobre imagens, sobre ídolos, e talvez no contexto daquelas pessoas fosse algo muito mais comum, não que nos dias de hoje não tenha, mas era realmente algo, tudo eles faziam imagens, tudo eles faziam altares e ídolos, e adoravam muitos deuses, e ele está falando, olha, não adorem os ídolos. Agora, se nós formos trazer para o nosso contexto, muitas coisas poderiam ser deuses, como eu falei semana passada, tantas coisas poderiam ser ídolos, imagens nas nossas vidas, ainda mais na era que nós vivemos digital, que na verdade tudo a gente vê, tudo é uma imagem, e a gente às vezes pensa que a imagem é apenas se tiver uma coisa, eu me prostrar de joelho aqui, eu adorar aquilo, não, isso aqui é uma imagem, isso aqui então eu estou adorando outro Deus, ou então eu estou adorando uma imagem. Muitas vezes a gente não faz ideia de que muitas coisas que não parecem ser significantes são imagens e ídolos que estão sendo estabelecidos nas nossas vidas. Às vezes podem parecer coisas bobas, e aqui são muitas coisas, são pessoas, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. Muitas coisas podem se tornar altares e ídolos nas nossas vidas. Como eu falei semana passada, tudo aquilo que tem os nossos corações, na verdade se torna o nosso Deus. Aquilo que ganha os nossos corações se torna um Deus nas nossas vidas. Tem pessoas que o seu trabalho é o seu Deus. Ela coloca toda a energia, tudo que ela tem, todos os pensamentos, tudo, não tem nada que está à frente do trabalho. A família não está na frente, Deus não está à frente, não tem nada à frente. Aquilo se tornou o Deus daquela pessoa, aquilo é um Deus para ela, aquilo é um ídolo na vida dela, Mateus, por exemplo, 6:24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como uma pessoa servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não tem como nós servirmos a mais do que um Senhor. Não podeis servir a Deus e às riquezas, porque aqui Mamon, as riquezas, muitas vezes para muitas pessoas se tornam um Deus na vida das pessoas. Paulo vai dizer lá em Colossenses 3:5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza. E ele vai dizer o seguinte, que é idolatria, se torna um Deus. A avareza, amor ao dinheiro, se torna um Deus na vida das pessoas. Não que o dinheiro seja errado, mas o amor ao dinheiro é onde está o erro. O problema não é você ganhar dinheiro, o problema é você amar o dinheiro mais do que você ama Deus, E muitas pessoas se perdem exatamente aqui, não só no dinheiro, mas em qualquer coisa. Ama mais uma pessoa do que ama Deus, ama mais o trabalho do que ama Deus, ama mais as coisas do que ama Deus, e aí aquilo se torna um Deus na sua vida. E é sobre isso aqui que o texto está falando, Agora, olha que coisa interessante, tem alguns textos na Bíblia que vai falar para nós o que é que isso pode causar nas nossas vidas, o que é que, por exemplo, uma imagem, um ídolo, o fato de eu adorar algo, o fato de eu me prostrar diante de algo, o fato de aquilo ser um ídolo, uma imagem na minha vida, e eu me prostro ou eu adoro aquilo, o que isso causa na minha vida? Olha o que diz em Salmo 135, dos versículos 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Agora olha o versículo 18, que interessante. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, olha o que o texto está dizendo. Os ídolos são feitos por homens, não fala, não ouve, não anda, não tem, não é vivo. Agora, esse versículo 18 me chama a atenção, como os ídolos, se tornam os que os fazem. O que é que o texto está dizendo? Eu me torno exatamente igual à imagem que eu adoro, à imagem que eu construo. Olha que coisa louca. Aquilo que é um ídolo para mim, aquilo que eu estabeleço como um Deus na minha vida, eu me torno aquilo. Isso é forte. A gente não imagina isso. Então quer dizer, se existe um ídolo na minha vida, sem perceber, eu estou me tornando igual àquele ídolo. E aqui, o que acontece? Aqui
é o maior objetivo do diabo. O quê? Desfigurar a minha e a sua identidade. Não sei se você sabe, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou à imagem, a sua imagem e semelhança de Deus. E aí o diabo, irado com isso, só que ele não pode fazer nada com Deus. E aí o que é que o diabo vai tentar fazer para alcançar e atacar o coração de Deus? Ele vai tentar atacar o coração de Deus indo na criação de Deus, que sou eu e é você. Porque que pai que não sofre quando um filho sofre? Que pai que não sofre quando vê um filho sendo atacado? Então, Deus me criou e te criou a sua imagem e semelhança, e aí o diabo falou assim, tá bom, é imagem e semelhança de Deus, e isso deixa o diabo irado, porque ele odeia Deus, e ele me odeia, e ele te odeia, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então ele olha para mim e para você, e ele tem raiva disso, e então ele vai tentando colocar coisas no meio do caminho, ele vai colocando coisas, pessoas, ídolos que nós vamos estabelecendo, e sem perceber, é o que está dizendo, os ídolos vão sendo estabelecidos, e aos poucos eu vou me parecendo, aos poucos eu vou me tornando igual aos ídolos, aos poucos essa imagem e semelhança vai sendo mudada, e na verdade é isso que o diabo quer, ele quer roubar a imagem e semelhança daquele que me criou e daquele que te criou, porque ele tem raiva, porque Deus me criou e Deus te criou, e o diabo está olhando e está falando, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu quero deformar essa pessoa, eu quero deformar a identidade dessa pessoa. Então ele vai levantar ídolos, ele vai levantar altares, e você começa a estabelecer na sua vida, você permite que isso seja estabelecido na sua vida, e você começa a adorar, muitas vezes sem perceber, coisas se tornam deuses e ídolos na sua vida, e sem perceber, daqui a pouco você está se tornando igual àquele ídolo, e o diabo está aplaudindo. Isso é extremamente triste. Tem um texto na Bíblia que é bem sério, na verdade, vai falar que por trás de cada ídolo, por trás de cada imagem, por trás de cada ídolo que o diabo tenta estabelecer, às vezes nós não imaginamos, mas por trás dos ídolos existem demônios. Por trás dos ídolos existem demônios. E a gente não imagina, então nós colocamos, por exemplo, um ídolo nas nossas vidas, seja lá o dinheiro, e aí a gente está adorando aquilo, e aquilo é a coisa mais importante nas nossas vidas, e a gente não pensa que aquilo é sério, e por trás daquilo tem um demônio, na verdade, que está tentando destruir as nossas vidas. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 20 e 21, antes digo que as coisas que eles sacrificam, olha o que está dizendo, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui está falando sobre eles sacrificam e eles têm ídolos, e na verdade está dizendo, por trás do sacrifício, por trás do ídolo, por trás daquilo que eles estão fazendo é para demônios. Eles talvez não imaginam, mas eles estão oferecendo aquilo, e existe um demônio por trás daquilo. Então, muitas vezes a gente não consegue imaginar. Na verdade, às vezes a gente leva tudo na brincadeira nas nossas vidas. Se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual, talvez a gente levaria as coisas mais a sério, né? Mas olha só, o que o diabo quer fazer é justamente isso. Olha o que dizem aí em Êxodo, vou ler de novo com vocês, só para nós recapitularmos, capítulo 25 e 6, diz assim, não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Olha só, outra coisa que o texto vai dizer aqui, que é muito interessante, ele está dizendo, olha, não adore, não tenho imagens, eu sou um Deus zeloso, visito a iniquidade, né, dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração, e 1000 gerações daqueles que me amam, eu tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só que coisa, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: aquilo que eu faço não impacta apenas a minha vida. Aquilo que você faz não impacta apenas a sua vida. Ele começa falando de deuses, ele começa falando de altar, aquilo que você estabelece, aquilo que você faz na sua vida, aquilo que você vai construindo, e às vezes nós vamos construindo, e a gente não dá tanta importância assim, porque está tudo bem, está tudo certo, e Deus está dizendo o seguinte: aquilo que você está construindo, aquilo que você está fazendo com a tua vida, os altares que estão sendo estabelecidos, aquilo que você adora, aquilo que você coloca na tua vida, aquilo que vira um ídolo para você, entenda uma coisa, não é só sobre você, mas é sobre as pessoas que vêm depois de você. Entenda uma coisa: aquilo que eu faço, aquilo que você faz, não afeta apenas a minha vida, mas vai afetar a vida de gerações, vai afetar a vida dos meus filhos, vai afetar a vida dos filhos dos meus filhos. E o texto está dizendo isso para mim e para você, está falando: olha, presta atenção o que você coloca na tua vida, presta atenção se você não tem colocado alguma coisa, alguém antes de Deus na tua vida. Sabe por quê? As minhas escolhas, aquilo que eu coloco em primeiro, em segundo lugar na minha vida, não afeta apenas a minha vida, mas vai afetar gerações, vai afetar, vai amaldiçoar ou vai abençoar a vida de outras pessoas também. Como é que isso acontece, Gui? A gente chama isso de legado. Olha só, legado, até 1000 gerações, você não vai estar mais aqui, eu não vou estar mais aqui, mas as escolhas, a maneira que eu vivi a minha vida, sabe, eu não adorei outros ídolos, eu não estabeleci altares, Deus era o primeiro centro na minha vida, a forma que eu vivi a minha vida, isso mudou o destino, o rumo da minha vida, a minha história foi para um outro caminho, e por conta disso, consequentemente, a vida dos meus filhos foi diferente, consequentemente, a vida dos meus netos vai ser diferente, consequentemente, a vida dos meus tataranetos vai ser diferente, dos meus bisnetos, e assim por diante, por causa das escolhas que eu fiz, por causa de uma decisão que eu tomei. Então o que Deus está dizendo: olha, presta atenção, deuses, ídolos, coisas, escolhas que você faz na tua vida, aquilo que você coloca em primeiro lugar na tua vida, na verdade não afeta apenas você, mas vai afetar a vida de outras pessoas também. Escolha muito bem aquilo que você coloca na tua vida, abra os teus olhos, preste atenção, não pense você que não tem problema as coisas. Às vezes a gente pensa que não tem problema nenhum. Na verdade, esse texto aqui, eu vejo esses 2 primeiros aqui mandamentos, Deus falando: não tenham deuses, não construam, sabe, altares, não tenham imagens. Eu consigo ver um Deus por trás, nas entrelinhas, dizendo assim: olha, vocês se esqueceram que eu tenho bons planos? Vocês se esqueceram que eu tenho tudo que vocês precisam? Na verdade, olha só, se a gente, que no geral, a grande maioria das pessoas não leem a Bíblia, não sabem das promessas, não conhecem, porque quando a gente começa a ler, aí você começa a falar: uau, Deus tem isso para mim, Deus tem aquilo para mim, Deus é bom desse jeito, Deus faz isso, Deus faz aquilo, é isso que Deus tem para mim, e o problema é que muitas vezes nós não conhecemos as verdades da palavra, muitas vezes a gente não conhece as promessas de Deus, e aí a gente olha e a gente pensa: puxa, mas não faça isso, porque, mas se nós entendêssemos que Deus é bom, que se nós entendêssemos que Deus tem planos, se nós entendêssemos que Deus tem coisas boas para as nossas vidas, nós nos entregaríamos por completo, a gente se jogaria, a gente diria: Deus, a minha vida está aqui, meu coração está aqui, minha vida toda está aqui, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor tem planos para mim, eu sei que não tem como eu ser mais feliz do que viver uma vida com o Senhor. É isso, na verdade, é sobre isso, andar com Deus é sobre entregarmos por completo, é isso que Deus quer de mim e de você. Na verdade, Deus não quer
metade do seu coração. Não tem como nós adorarmos a dois deuses. É o que está dizendo aqui. Não tem como, ou eu entrego por completo, ou Deus não tem nada no meu coração. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você tenha na sua carteira a fotografia de um outro homem. Deus não quer que você tenha na sua carteira a fotografia de uma outra mulher. O que Ele quer é que você tenha a fotografia dele. Sabe por quê? Ele está dizendo para mim e para você: olha, tudo que você precisa, eu tenho para você, eu sou para você. Eu quero ser o teu amor, eu quero ser o teu sustento, eu quero ser a tua provisão, eu quero ser o teu conforto, eu quero ser tudo que você precisa, a tua alegria, a tua paz. Eu quero ser essa pessoa para você. Então, na verdade, quando não tem outros deuses, não tenham imagens, não faça nada disso, é porque vocês não precisam. Eu sou tudo, eu quero ser tudo na vida de vocês. Faça a prova disso, entregue o seu coração ao Senhor, entregue-se por completo, e você vai ver que você não vai conseguir ter uma vida tão feliz como uma vida com Deus. A vida com Deus é a melhor vida que pode ser vivida nessa terra, pode ter certeza disso. Deus vai encher o teu coração, Deus vai te encher de alegria, Deus vai te encher de paz. Você pode viver momentos difíceis, você pode viver momentos de luta, você pode viver adversidade, mas no meio da adversidade, o Senhor vai estar ali do seu lado, de mão dadas com você. Você vai sentir o abraço do Senhor, você vai sentir o conforto do Senhor, você vai sentir que tem alguém te segurando e sustentando a sua vida. Pode ter certeza disso. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Ele é fiel, Ele é fiel. Se entregue o teu coração, e você vai ver que você vai ser feliz.